Olá pessoal, vamos para a nossa segunda apresentação sobre a biografia de Martinho Lutero, seja essa a parte 2. E antes de irmos para a parte 2, vamos fazer uma breve revisão, ver algumas coisas que vimos na parte 1. Né? A gente começou lá na parte 1 falando sobre a origem familiar de Lutero, o seu lar, o seu pai, o Hans Luther, ou Hans Lutero, a Margarida, ou a Margarida Lutero, Margarida Luther, ou Lutero, e falamos sobre aqui a sua criação, a sua vida camponesa, e posteriormente, né, o seu pai deixou a vida camponesa e foi ser minerador, o que possibilitou encaminhar Martinho Lutero para os estudos. Inicialmente ele cursou direito, depois cursou filosofia, depois que abandonou os estudos, a sua carreira, que o seu pai almejava para si, uma carreira jurídica, passa, né, a ter uma vida de monge no monastério. Né? Essa ruptura da sua vida secular para a vida de religioso no monastério, seus estudos, a sua ascensão dentro da própria vida religiosa, a sua passagem pela universidade, a sua ida, né, ou melhor, para a Universidade de Wittenberg. Tratamos das 95 teses, né, aquele evento marcante que toma contornos, né, na história da Igreja que jamais teriam ocorrido, né, esse evento das 95 teses, seu processo, né, alguns dos seus escritos, né, posteriormente, 95 teses, especial escrito em 1520, até sua comunhão, ou melhor, até sua excomunhão na Dieta de Worms, em janeiro de 1521. Né? E a gente parou aí, nesse momento em que a gente teve, né, a saída de Lutero de Worms, a Dieta de Worms, porque na cidade de Worms, quando ele retornava a Wittenberg. Né? E aí, nessa saída, você tem um evento, um fato, que é o sequestro, entre aspas, de Martinho Lutero. Né? O próprio príncipe eleitor, Frederico, que protegia Lutero, e a Universidade de Wittenberg estava dentro do seu território, então, para proteger Lutero, ele arquiteta esse sequestro e leva Lutero, né, a seu mando. Alguns cavaleiros levam Lutero para o castelo de Wittenberg, e onde Lutero vai passar, perdão, Wittenberg não, Wartburgo, onde ele vai passar um tempo. E é interessante a gente notar quando Lutero ele sai de Worms e vai para o castelo de Wittenberg, né, aquele momento é interessante que a gente passa a observar, a gente passa a observar como a reforma ela foi um movimento, né, que estava para além de uma pessoa, né, que estava para além da própria figura de Martinho Lutero. Ele é o expoente, mas se não fosse a ação de outros sujeitos, outros indivíduos envolvidos naquela lei que viemos a chamar, veio-se a denominar de reforma, e posteriormente reforma protestante, a ação de outros homens, né, foi importante para que ela tomasse corpo. Né, porque se tivéssemos apenas o Lutero preso ou exilado em um castelo, mas sem pessoas que fomentassem aquelas mudanças que começam a ocorrer em Wittenberg, não seria viável. Né? Teríamos apenas um monge recluso em Wartburgo e as coisas, as circunstâncias teriam retornado ao normal em Wittenberg ou em território alemão. Mas aí tem, no momento que Lutero não está em Wittenberg, que ele está recluso no castelo de Wartburgo, três pessoas, né, são essenciais para conduzir a prática da reforma da igreja. Né? Aquela reforma que estava sendo pensada, discutida, ela passa a ser colocada em prática. Então, esse, né, é o primeiro momento em que
se a reforma ela toma a sua forma prática. Ou seja, é um momento em que Lutero está ausente de Wittenberg, né? É um momento que ele está exilado ou isolado, de certa forma presos, mas, né, preso sem, né, sem poder conduzir essa reforma. E aí a gente tem a figura essencial, né, de Melanchthon, de Karlstadt e Zwingli. Cuidado aqui para não confundir Zwingli com Zwinglio. Né? Zwinglio está lá em Zurique e Zwingli vai estar em Wittenberg. Então, esse momento inicial de dar forma à reforma são essas três figuras que vão conduzir, né, a prática da reforma que estava na teoria. Né? O momento em que Lutero sai de Worms, estava sendo conduzido de volta a Wittenberg e é sequestrado, né, é arquitetado um sequestro de Lutero para que ele ficasse escondido no castelo de Wartburgo. E nesse momento da ausência de Lutero, né, sob a liderança desses homens, a reforma assumia pela primeira vez uma forma reconhecível pelo homem comum. E quais são essas formas que vão tomando corpo dentro dessa reforma da igreja? Primeiro, os casamentos. Né? Os padres passam a ter autorização para casar. Né? As freiras, padres casam com freiras, ou padres casam com mulheres que não eram necessariamente freiras, ou freiras casam com que não necessariamente eram padres. Mas você tem, né, essa nova dinâmica da relação, né, do ofício, né, do clérigo, do sacerdote, poder se casar. E aí alguns padres, alguns monges também, os monges começam a abandonar a sua vida de monastério e contrair matrimônios, né? Essa reforma, isso já começa antes de Lutero retornar a Wittenberg, no momento que ele está exilado em Wartburgo. A missa começa a ser anunciada em alemão. Além da missa ser anunciada, né, as vestes, né, passa a ser o padre que está, né, anunciando a missa, ele passa a adotar vestes comuns, né, sem toda aquela parafernália exigida para que o padre celebre a missa. E ali em Wittenberg, né, essa reforma ela começa a tomar contornos que vai fugir ao controle, né, do próprio Lutero. Na condução de Melanchthon, Karlstadt e Zwingli, vai surgir já, nesse momento, em Wittenberg, umas pessoas que virão, né, afirmando ser profetas iluminados e não necessitavam mais da Bíblia para ser o instrumento de pregação da palavra. Né? Elas afirmavam que recebiam, né, a mensagem diretamente de Deus e, portanto, a Bíblia não era mais necessária. Vai ser incentivado, né, pela liderança da reforma, a ação dessas pessoas. Inclusive também vai ser incentivado a iconoclastia, quer dizer, a quebra das imagens, né, a depredação dos templos. E Lutero, esse avanço radical da reforma, Lutero ele começa a se posicionar contra. Porque mesmo estando isolado em Wartburgo, ele começa a trocar correspondência com diversas pessoas. Entre essas pessoas, especialmente, estava aqueles que ficaram em Wittenberg liderando a reforma. Então, em um momento, né, ainda no ano de 1521, em 1520, em dezembro, Lutero surge inesperadamente em Wittenberg. E ele dá uma acalmada, né, naquela dinâmica que estava se radicalizando e tomando contornos violentos. Né? Lutero pede que a força da palavra, né, que prevaleça sobre a mente das pessoas, que as pessoas passem a ter uma nova conduta de vida sem que usem a violência. Ele aparece lá, mas depois ele retorna ao castelo de Wittenberg. Né? Então, esse momento inicial, que a reforma toma sua forma, ela está sob a liderança, né, dessas outras pessoas. Isso demonstra como a reforma ela nasce como um movimento. Né? Ela é mais do que a condução de um sujeito. Né? Ela é um movimento que vai envolver
diversos agentes e diversas pessoas. Então, nesse momento que Lutero está em Wartburgo, né, e a gente volta para o começo dele em Wartburgo, né, só lembrando que Lutero saía de Worms e se deslocava para Wittenberg. No caminho, né, ele foi, a mando do príncipe Frederico, ele foi sequestrado, entre aspas, sequestrado, né, e enviado para esse castelo para ser protegido contra os possíveis ataques que poderiam acontecer contra ele. E acontece, né, essa situação interessante. Lutero teve por diversas vezes, né, embates, ele narra com o diabo, né, ou com o Satanás. E quando ele chega em Wartburgo, ele narra essa situação. Ali, em Wartburgo, quando ele chegou, ele se encontrava distante de todas as pessoas, a princípio. E ninguém podia ir até ele, a não ser 2 jovens nobres que traziam 2 vezes por dia comida e bebida. Acontece que me havia comprado um saco de avelãs que eu comia vez ou outra e que havia encerrado em um baú. Quando à noite fui dormir, despi-me na sala, apaguei a luz e fui para o quarto, deitando-me na cama. Aí as avelãs saíram do baú, foram jogadas contra os barrotes, com força, fazendo barulho na minha cama. Não me incomodei. Agora imagine a situação, é você tá à noite, na escuridão, no quarto, ou num pequeno cômodo de um castelo, né, isolado, e aí as avelãs começam a voar em direção a você. Mas ele não se incomoda, né? Lembrando que ele teve uma vida de monge, então viver assim dessa forma isolado, em quarto isolado, em um ambiente isolado, totalmente recluso, não era uma circunstância atípica para Lutero. Quando ele adormeceu, começou a barulheira na escada, como se alguém jogasse uma centena de barris de escada abaixo. Sabendo eu que a escada estava acorrentada a ferro para que ninguém pudesse subir, e muitos barris continuaram a cair. E Lutero estava isolado de tal forma que ele ficava um quarto que tinha escada, então ele fechava ou levantava, ou melhor, levantava a escada para que as pessoas não tivessem acesso onde ele estava. Então ele levantou, olhou a escada e quis ver o que havia. E a escada estava trancada. Aí falei: se és tu, que sejas. Invoquei o Senhor Cristo e deitei-me novamente na cama. Né? Então esse, né, era a figura de Lutero, né? Um indivíduo habituado a estar em constante conflito, né, com o diabo, com Satanás ou com, né, os poderes sobrenaturais, a qual ele tinha diversas circunstâncias que o envolvia, né, e não foi diferente em Wartburgo. Mas esse isolamento inicial, ele vai ser gradualmente rompido. Em Wartburgo, né, que é esse castelo que Lutero ficou isolado, ele não passou a se identificar como Lutero. Né? Ele estava escondido, então precisava ter outra identidade. E aí ele se apresentou como o Cavaleiro Jorge, e as suas correspondências ele colocava títulos como na Ilha de Patmos, ou no deserto, por exemplo, né? Do lugar em que ele estava. Né? Então esse período de isolamento dele seria, né, como se estivesse no deserto ou fosse a sua ilha de Patmos. E para configurar por completo a sua figura de cavaleiro, né, e disfarçar as suas características, né, clericais, ele deixa a barba e o cabelo crescer. Né? E quando a barba e esse cabelo crescem, que ele passa a se aventurar, vamos dizer assim, fora do castelo. O comandante do Wartburgo tinha que evitar que o refúgio do professor de Wittenberg se tornasse conhecido. E isso não era fácil. Fácil não era Lutero. Saiu do Wartburgo e dirigiu-se a Eisenach. Eisenach foi o local onde Lutero teve os seus primeiros estudos. A cidade que ficava ao pé do morro.
emprestou o livro dos franciscanos e via recebendo cartas e enviava manuscritos a Wittenberg. Além de correspondência, ele enviava textos tratados, né, sobre diversas coisas que estavam acontecendo, né, e se desenrolando na dinâmica da reforma, né? E entre elas, né, era o pedido de moderação da reforma, né, de que não fosse usado da violência. Para tentar entreter um pouco o Lutero, né, o príncipe levou ele para algumas caçadas, né, levava, mas não deu muito certo, o Lutero não tinha muita habilidade na caça, né? Aí ele não queria mais se envolver na caça, né? Chega-se a narrar que na caça um coelho, o coelho, né, pula em cima dele e ele acaba não reagindo, né, em executar, vamos dizer assim, aquele animal, né? Então ele não tinha muitas habilidades para caça. Entre suas cartas e os seus vários escritos, né, um escrito que vai ter bastante interesse, influência, né, e vai se desdobrar aí devido à sua importância, vai ser a tradução da Bíblia para o alemão. Não que não existisse tradução da Bíblia, né? Só que o que vai diferir é que Lutero ele vai traduzir diretamente do grego, né? A questão do coelho é que pulou em cima dele e ele não matou o coelho, né? Porque eles estavam numa caça, né? Então caça você vai caçar animal, né? Mas ele não ficou muito familiarizado com a caça, né? E fez até exegese bíblica acerca da caça, né? Comparou o coelho com o diabo, né? Que fica pulando em cima dele, atacando ele, né? Mas aí não deu certo não, esse negócio de caça, né? Pro Cavaleiro Jorge ou na sua ilha de Patmos, lá no castelo de Wartburgo. E é interessante frisar o seguinte ponto, né? Essa tradução da Bíblia, por vezes, é criticada porque ela foi traduzida muito rapidamente, né? E aí é preciso considerar, né, que Lutero, né, estava na sua quarentena, vamos dizer assim, lá no século XVI, sua quarentena forçado a estar isolado. Ele tinha problema de insônia, ele tinha dificuldade para dormir, então ele dormia pouquíssimo, e ele realmente escrevia muito, né? Porém, não foi apenas traduzir e enviar para publicação, né? Essa Bíblia foi só o Novo Testamento, a princípio, foi só o Novo Testamento. E quando ele retorna a Wittenberg, ela passa por uma revisão, né, por Melanchthon. E possivelmente, né, outras pessoas que estavam ali com Lutero tiveram contato para ajudar ele até ela ser publicada, ser impressa, né? Então não foi um trabalho de traduzir e está aqui e pronto, né? Você tem uma revisão quando ele sai de Wartburg, ele está em Wittenberg, né? Há quem o ajude, né, a traduzir somente o Novo Testamento. A Bíblia completa, ela vai sair somente em 1534. Né? E aí, essa Bíblia completa, ela é praticamente um trabalho em equipe. Né? São várias pessoas, né, que vão auxiliar Lutero. Né? Lutero tinha mais habilidade no grego, e no caso do hebraico, do Antigo Testamento, a sua habilidade era pouquíssima. Né? Então, terão outras pessoas, né, que vão formar uma equipe e aí vão traduzir a Bíblia como um todo. Nesse interstício, ele vai publicar alguns trechos, vão ser impressos e divulgados alguns trechos, né? Mas a Bíblia completa mesmo, revisada por outras pessoas, ou seja, por um trabalho em equipe, vai ser publicada em 1534. Então, é uma tradução confiável para o que Lutero dispunha à época dos melhores textos, né? Era uma tradução que era confiável, né? Apesar de que
Ele usou a tradução de Erasmo de Roterdã, né? Lembrando aí de Erasmo de Roterdã, ele vai traduzir a Bíblia grega, e ele vai utilizar, né, essa versão de Erasmo de Roterdã. E essa versão de Erasmo de Roterdã vai ter aí posteriormente as suas críticas, mas devido, né, à dinâmica histórica que acontece depois, né, vem outros achados, né, de textos antigos da Bíblia que vão ser comparados, aí vem uma crítica bíblica posterior, né, mas no seu tempo, para o século XVI, para o que eles tinham disponíveis, para o que eles tinham disponível para traduzir, né, eles fizeram uso dos melhores textos que eles tinham, né, ali em Wartburg, só o Novo Testamento, e depois a Bíblia completa, que sai em 1534. Né? E em março de 1522, Lutero, né, alguns meses aí isolado, rompe o seu isolamento, apesar de que o príncipe não queria, porque Lutero ainda poderia ser executado, ele ainda estava excomungado, mas o príncipe o protegia, né? Mas o próprio príncipe também corria o risco de ser excomungado. Só que em Wittenberg, né, as agitações retornaram, e aí chegou um momento em que tanto ele foi chamado, né, pelo conselho da cidade a ir se instalar de vez em Wittenberg para sair do seu isolamento, quanto ele próprio se sentiu compelido a fazer isso. E então a gente tem Lutero de volta em Wittenberg, ainda no ano de 1522. E já tem-se a reforma em andamento, né? Eu falei anteriormente, a ciclo de Wittenberg ele está em Wartburgo, e Melanchthon, Karlstadt e Zwingli, eles vão dando forma a essa reforma. Zwingli também, lá em Zurique, né? Mas ali Wittenberg foram aqueles três indivíduos que vão conduzindo os primeiros passos da reforma. E Lutero retorna para Wittenberg, né, ainda caracterizado como o cavaleiro Jorge, e as pessoas não vão o reconhecer. Né? Então ele corre um perigo ao sair de Wartburgo, mas pelas pessoas não reconhecerem que era Lutero, né? E aí a gente lembrando que a raridade de quadros que retratassem as pessoas, né? Inclusive, se as pessoas passassem um longo tempo, elas se tornavam irreconhecíveis pelos seus próprios parentes, né? Porque não seria incomum uma pessoa que se ausentou por longo tempo, quando retornasse, não fosse reconhecida pela sua própria família, né? Isso poderia acontecer sem nenhuma, talvez seja algo inusitado para a gente, que a gente é acostumado, né, nos nossos tempos a ver fotos, principalmente nas redes sociais. Então, o nosso contato com a imagem, né, do outro, da nossa família, dos nossos amigos, ela é constante, mas aqui no século XVI era muito raro, né, ter imagem, né, no caso ter quadro de pessoas, né, para que um familiar colocasse, né, né, um quadro de um parente, né, até porque o custo para financiar uma pintura não era baixo. Então Lutero, né, se a gente pensar também que ele não se sabia como era Lutero, muitas das pessoas, né, porque muitas pessoas ouviram falar, mas não viram Lutero, né? Então, essa caracterização ajudou a disfarçar, né, que era ele que estava, né, que transitava às vezes né, pelas feiras, que ele saía do castelo, que ele visitava algumas pessoas. E quando ele retornou, tanto aquela vez quando ele foi inesperado para Wittenberg, quanto agora ele volta caracterizado de cavaleiro, né? Quando ele retorna a Wittenberg, né, narra-nos Martin Dreher, que Lutero pôs a mão na massa, fez a barba, tirou a roupa de cavaleiro e vestiu sua velha batina de agostiniano e voltou a residir no mosteiro dos mesmos. Ocupou o púlpito da igreja da cidade, onde pregou por uma semana com palavras incisivas,
curto e rasteiro, como já fizeram anteriormente. Confio na palavra, que surpreendentemente se mostrou eficaz. Nada de violência, nada de inovações que machucam ou escandalizam, nada de perseguir os dissidentes, né? Então, aquelas violências que estavam decorrendo da reforma, né, os seus exageros, né, eles passam a ser contidos. Melanchthon, Karlstadt e Zwingli, né, ouvem Lutero, né, e passam a ter uma nova postura, né, acerca de como a reforma deveria ser conduzida. Né, aqueles pregadores, né, ambulantes que se afirmavam, né, iluminados e que recebiam a mensagem direta, sem a necessidade de ter a própria Bíblia, né, eles vão sair de Wittenberg e aí vão se dirigir a outros territórios, né, e vão estar junto, né, com os camponeses e vão contribuir, né, naquele movimento que vai se desencadear na Guerra dos Camponeses. Né. Nesse momento que Lutero consegue, né, trazer um pouco de tranquilidade para Wittenberg, né, a reforma vai tomando seu contorno sem muitos conflitos, e Lutero passa a enviar pessoas, né, para os diversos territórios alemães para que a reforma, né, fosse conduzida e fosse implementada. Né. Então, né, ela avança sobre os territórios alemães, ela também passa a ser implementada, né, e aí um dos primeiros reformadores vai ser Zwinglio, em Zurique. Né. Inclusive, Zwinglio vai ter alguns atritos, alguns conflitos com Martinho Lutero, porque ele vai ter parte também de ser mais radical em como a reforma vai ser conduzida. Né. Então, Lutero e Zwingli não se entendem por completo como deveria se dar a reforma. Né. E quando a reforma vai tomando seus contornos, né, ela começa a sair do controle de Lutero ou, né, dos outros proponentes da reforma, devido, né, à ação dos camponeses, que vai envolver questões religiosas, questões políticas, questões econômicas, né, vai envolver questões, né, seculares que vão retomar, ou que vão remontar ao período medieval, né, as características feudais desse período, porque ao longo do período medieval, né, os senhores feudais, né, eles vão cerceando as liberdades de ações dos camponeses. Né. Vão proibindo a caça, por exemplo, vão proibindo a pesca. Né. Então, né, aquela condição básica do camponês, em que era, por exemplo, ir fazer sua caça na floresta, né, começa a ser cerceada. Os tributos, eles vão, né, aumentando. Então, o camponês, gradualmente, ele vai sendo sufocado, né, né, pela relação que vai constituindo aquilo que se denominou de feudo. Né. Então, aquele senhor territorial, ele vai dominando aquele certo espaço, aquela certa geografia, aquele certo território, e encurralando cada vez mais os seus camponeses. E tem uma mudança também, né, que aquela relação, né, entre as pessoas, né, oral, ela passa a ser escrita. Então, aqueles direitos, né, que eram concedidos através da oralidade, eles passam a ser escritos. E os camponeses não tinham acesso à escrita. Né. Então, isso dificulta, né, a própria relação do camponês com essa nova dinâmica que vai tomando corpo, né? Porque essa relação ela deixa de ser legislada, né, por um consenso oral para ser por um consenso, ou melhor, por uma imposição escrita, né? E esses camponeses, né, não tendo acesso à escrita, né,
eles não têm como colocar no papel, vamos dizer assim, os seus anseios e as suas necessidades. Então, eles vão cada vez mais tendo menos direitos, né? E os tributos cada vez mais vão aumentando. E ao longo da Idade Média, terão vários conflitos, né, que envolverão os camponeses, ou que os camponeses se rebelarão, porque chega um momentos em que se torna sufocante, e os camponeses, né, agem para sobreviver, né, porque estão de tal forma sendo pressionados por essa dinâmica que passam a agir, né, pela violência, né, como sendo o último ato a recorrer, né. Então, as guerras camponesas que vão acontecer não é um evento novo ou inesperado, não é um movimento que acontece no século XVI que não tinha acontecido, né? Ele já era conhecido, né, das pessoas, já era conhecido tanto de Martinho Lutero, os outros líderes da Reforma, quanto os príncipes do imperador, né, os clérigos, então já conheciam a ação, né, dos camponeses quando não tinham mais como recorrer, né. No final dessas guerras camponesas que vão acontecer, aí pegando esse período, né, que vai envolver Martinho Lutero, que é 1524 a 1525, vai ser praticamente um massacre desses camponeses. Em 1524, né, eles vão ganhando, né, batalhas, vão avançando sobre territórios, né, à medida que eles avançam, né, eles vão agindo, né, de forma violenta, e o cenário aparecia, né, que os camponeses iriam tomar praticamente aí toda a Alemanha, e isso assusta, né, os príncipes, porque estavam perdendo o seu território. E entre as suas lideranças, uma das lideranças destacadas, né, que se destaca aí, é Thomas Muntzer. Ele é interessante, né, que ele já tinha ido a Wittenberg, ele conhecia Martinho Lutero, né, porém eles não vão entrar em consenso acerca de como deveria ocorrer a reforma, e aí Thomas Muntzer passa a atacar com frequência, né, Martinho Lutero, né? Thomas Muntzer queria uma reforma mais radical e Martinho Lutero ele preferia, né, a conciliação, a paz, né, e que a palavra ela fizesse efeito e não a violência. No ano de 1525, né, é incrível como em meio aos conflitos da reforma protestante ou, né, da diferença ou da distinção entre reformados e católicos, a guerra dos camponeses vai mobilizar tanto os reformados, e aqui nesse momento eu estou evitando o termo protestante, porque protestante somente a partir de 1529, né, que a gente não vai chegar, né, nessa apresentação de hoje, na próxima apresentação. Então, os reformados, né, eles vão se juntar com os católicos ou os católicos com os reformados para poder combater os camponeses, né. Os príncipes, né, portanto, aqueles que eram reformados, aqueles que permaneceram católicos, né, se unem aí em um movimento para derrotar os camponeses. E, então, aquelas vitórias, né, que os camponeses estavam tendo, né, sobre os territórios e que avançavam sobre a Alemanha daquele período, passam, né, a ter bastante derrotas e essas mortes, né, calcula-se que chegaram aos milhares, entre 5.000 e 8.000 mortes. E qual foi a postura de Lutero, né? Lutero, inicialmente, ele preferiu, né, o diálogo e a conciliação, né? Ele chamou Thomas Muntzer para um debate em Wittenberg,
para ser discutido acerca da reforma, né? Porém, Thomas Mann negou a, a comparecer, né, esse debate. Então, Lutero ele passa, né, chega um determinado momento em que ele passa, né, a atacar os camponeses. A publicação de Lutero, né, que é mais enfática, né, em ter uma ação, né, em que literalmente se extermine os camponeses, né, vai ser publicado depois que Thomas More foi executado. Né. Então, quando Lutero ele publica, né, legitimando a ação dos, dos príncipes contra os camponeses, né, que eles poderiam ser executados, porque essa era a vontade de Deus, segundo assim narrou Lutero, quando ele, né, já legitima esse conflito, essa ação, né, os príncipes, os cavaleiros, né, eles já tinham executado os camponeses. Né. Então, a posição do Lutero, né, ela primeiro foi uma tentativa de conciliação, né, e de paz, só que depois ele teve uma postura, né, de que os camponeses poderiam ser executados pelos príncipes devido à desordem, aos conflitos que os camponeses estavam causando. Né. Aqui tem uma imagem, né, retratando um dos poucos textos publicados pelos camponeses, né, que devido, né, não serem letrados, né, não saberem ler e escrever, eles sempre necessitavam de alguém que escrevesse para eles, ou o que se tem é o que se escreveu sobre os camponeses, né? Não é exatamente aquilo que os camponeses escreveram de si. Né? E esse é um dos poucos documentos que são os 12 artigos que eles escreveram ali no período de guerra, né? Que estava ocorrendo os conflitos. Né? Essa situação deixou Lutero, né, com uma perda de credibilidade. Né? Segundo nos narra Martin Derry, há historiadores que veem no casamento de Lutero seu último grande ato de protesto. Outros veem no casamento um ato de resignação. Quem lhe escrevia informava que sua popularidade estava em queda. Né? Por quê? Né? Devido ao que aconteceu com os camponeses. Além de criticar os camponeses, Lutero também teceu críticas acerca dos príncipes, como eles estavam conduzindo. Né? Apesar dele ter afirmado que os príncipes poderiam, né, esmagar os camponeses literalmente, ele também criticou a forma com que os príncipes conduziam, né, os seus territórios. Né? Então ele ficou negativo por um lado e negativo por outro, porque os príncipes não se agradaram, né, das suas palavras críticas em relação aos príncipes. E alguns, então, afirmam, né, que o casamento de Lutero, né, é uma espécie, né, de tentativa, né, de retomar a sua credibilidade, né, ou a sua popularidade, literalmente. E aí ele vai se casar, né, ainda no ano de 1525, né, lembrando que a Guerra Camponesa, né, foi 1524 e 1525. Né. Então, em meio a esse período, né, conturbado, ele se casa com aquela que vem a ser conhecida como a Senhora Lutero, que era a Catarina Vambora. Só que Catarina Vambora, ela não chegou em 1525 em Wittenberg, né? Ela chegou em 1523. Né? Catarina Vambora era uma freira, né? E ela, junto com outras freiras, vão fugir de um convento. E essa fuga, né, foi auxiliada ou arquitetada também por Lutero. Né? Ele soube essa notícia de que tinha umas freiras que queriam refúgio, né, que queriam sair do convento, e então ele conseguiu com que uma pessoa, né, que tinha acesso ao convento tirasse as freiras escondidas e levassem até Wittenberg. Algumas retornaram para casa, mas a maioria não. Né? A maioria era rejeitada pela família, né? Que provavelmente
não se sabe, poderia ser o caso de Catarina Vambora. Sabe-se muito pouco acerca de quem era Catarina Vambora antes do seu casamento com Lutero. Sabe-se muito pouco sobre a família dela. Sabe-se muito pouco sobre a sua vida no mosteiro, né? Então, muito do que se fala sobre ela parte, né, de suposições acerca da vida no mosteiro, num convento, por exemplo, né? Há uma dificuldade de escrever sobre a vida de Catarina devido a não ter escritos sobre ela, né? E muito do que escreveu foi em decorrência dela ser esposa de Lutero. Então, se escrevia sobre Lutero e, consequentemente, se escrevia sobre Catarina. E Lutero, né, a principal forma, melhor se dizendo, né, de dar um lugar, né, naquela sociedade para aquelas ex-freiras, né, era arranjando casamento. Todas elas se casaram, exceto Catarina, né? O primeiro pretendente de Catarina, né, fez-se o acordo, né, que ela iria se casar, porém o pai do noivo não aceitou e casou ele com outra mulher. Só que não avisou a coitada de Catarina, e a coitada de Catarina estava lá esperando, né? Até que um dia, Lutero pressionou, mandou saber, né, cadê o noivo, que não aparecia, né? E aí descobriu-se que o rapaz já tinha casado com outra pessoa, porque seu pai não quis casar a ele com Catarina. Outro pretendente, né, Lutero incentivou para Catarina. Porém, Catarina não aceitou ser pretendente. Ela afirmou que casaria ou com um amigo de Lutero ou com o próprio Lutero. Não se sabe ao certo se aquela afirmação partia de um desejo dela se casar com Lutero, ou seja, de uma vontade sincera, ou se era uma ironia, né, acerca do absurdo que seria aquela proposta, né? O seu desejo de não casar com aquela pessoa, né, que foi proposta, era uma ironia de demonstrar tão grande a sua infelicidade de não querer casar com aquela pessoa, que ela disse que casaria com um determinado amigo de Lutero ou com Lutero, né? O próprio Lutero não levou, né, essa proposta a sério. Ele também considerou, né, que não seria uma proposta séria, né, mas apenas uma retórica da Catarina, né, para poder afirmar que ela não tem interesse naquela pessoa que estava se propondo. Só que aí Lutero, né, ele vai visitar o seu pai, né, vai visitar a sua mãe, e aí o seu pai, né, começa a o incentivar a que ele se case com Catarina e que levasse a proposta a sério. Então Lutero começa a levar a proposta a sério, ele não queria casar, né, casamento para ele seria algo, né, inusitado, porque a qualquer momento, né, nesse momento, né, Lutero ainda estava sob o risco de ser executado, né, porque ele já tinha sido excomungado e ele deveria ser executado. Ele não tinha sido executado ainda porque o príncipe Federico estava protegendo ele, né. Mas se o príncipe mudasse de ideia, Lutero poderia ser preso e executado, né. Então, né, o martírio de Lutero, né, como ele próprio se vê, né, era a todo instante iminente. Então, ele não queria casar porque o seu casamento poderia trazer mais sofrimento, né. Queria casar e a qualquer momento poderia ser executado. Mas aí ele começa a levar, né, a proposta a séria. Alguns amigos o incentivam, outros acham a ideia absurda, né, a exemplo de Melanchthon. E aí Felipe Melanchthon não foi convidado para o casamento, ficou chateado por não ter sido convidado, mas disse que se tivesse sido consultado ia dizer que não era para ele se casar, né? Então Lutero sabia que Melanchthon não iria se agradar ao seu casamento. Quando Lutero se casa com Catarina, Lutero estava com 42 anos e Catarina com 26, né?
para os padrões, né, da época, a idade de Catarina, né, já era uma idade que já tinha passado, né, do período do tempo de se casar. Além da idade deles dois, né, o grande escândalo foi um ex-monge casar com a ex-freira, né? Então, a popularidade de Lutero, né, que tinha decaído, né, devido à Guerra dos Camponeses, né, voltou a estar em alta, né, porque o ex-monge, né, e aí né, atacado por todos os termos possíveis pejorativos do lado dos católicos, né, casou com o ex-freira também, né, a freira Fujona também atacada com diversos adjetivos pejorativos, né, do lado dos católicos, né. Inclusive até Erasmo de Roterdã, ele espalhou boatos acerca de Lutero e Catarina, né. O casamento deles foi às pressas, né. Aí Erasmo saiu espalhando lá pela Europa que Catarina vão embora, né. Catarina e Lutero já tinham tido relações, e, portanto, ele estava esperando, né. Ela estaria grávida e aí tinha que casar às pressas, né. Só que depois ele se desculpou, né, que aquele boato ali, né, era infundado, não tinha base, né, na realidade. E aí, posteriormente, Erasmo vai pedir desculpa, né, devido a esse boato que ele vai espalhar na Europa. A cerimônia, né, de casamento vai ser uma cerimônia simples, né, até porque, né, uma ex-freira e um ex-monge não tem muitas condições, né? Dizem que Lutero só tinha livros, roupas e o seu e a sua taça ou a caneca de tomar cerveja, né? Esses eram os bens de Lutero quando se casou, né? Não tinham bens, né? E aí o que ele faz? Ele escreve, né, para vários amigos, os convidando para que eles tragam, né, algumas coisas para poder fazer uma festa e comemorar o seu casamento. E dias depois do casamento, né, é feita uma festa em que as pessoas, né, seus amigos que têm mais condições, né, vão levar caça, né, levar comida, levar bebida, para que possa ter a festa, né, de casamento. E aí se constitui a família Lutero. Ao todo, eles vão ter 6 filhos, né? Só que o que vai acontecer? Eles vão morar no mosteiro de Wittenberg, né? O príncipe vai doar o mosteiro para Martinho Lutero. Eles terão 6 filhos. Só que a irmã de Martinho Lutero, ela faleceu e deixou 11 filhos. Aí, Martinho Lutero, ou melhor, Catarina van Bora, vai também cuidar, né, dos seus sobrinhos, né, que eram os sobrinhos de Lutero, né? Então, fica-se em tese, né, quase 20 filhos, né, entre ali né, os seus filhos biológicos e aqui aqueles que posteriormente vieram, né, a ser cuidados, né, pelo casal Lutero, em especial, principalmente aí por Catarina van Bora. E o mosteiro ele também foi transformado em pensão, né? Lutero não era um indivíduo de bens, né? Então não tinha muito com o que se sustentar, né? Quem vai dirigir a vida financeira, né, dos dois vai ser a Catarina van Bora. Né? E é interessante que a primeira briga do casal, né, foi acerca do dinheiro. O bispo, né, um cardeal, enviou dinheiro para Lutero como um presente de casamento. Né? Só que a ironia da circunstância é a seguinte: esse cardeal, esse bispo, ele foi o cara que vendia as indulgências. Né? Na apresentação anterior, né, eu falei, né, que o bispo
que combinou com o Papa a venda das indulgências, que Lutero foi combater em 1517, né, Lutero envia correspondência para ele, denunciando a venda das indulgências, né? Só que ele enviou para o cara que era o arquiteto, né? Que tinha parte ali das rendas da venda das indulgências, né? Aí esse cara, ele vai enviar algum dinheiro para o Lutero, e aí Lutero quer de todo jeito devolver o dinheiro, mas Catarina disse não, vai aceitar porque está precisando, né? E Catarina bate o pé ali e demonstra logo ali quem manda ali é ela, e Lutero, e Lutero tem que aceitar o dinheiro, né? O bispo, ele estava com alguns planos, né, de adotar medidas reformadas lá no seu território, mas só que depois acabou não tomando essas medidas, né? E aí se resolve esse primeiro conflito, né, que tem o casal. O, o mosteiro, né, ele passa também a receber estudantes, ou seja, Catarina vai fazer, né, do mosteiro um pensionato. Então esses estudantes, para morar ali, tem que pagar. E aí que vem a sua renda, e dessa circunstância que vai, né, futuramente, né, surgir um livro ou livros, né, chamados Conversas à Mesa com Lutero, que são exatamente, né, o momento em que Lutero parava, né, para fazer as suas reflexões ali, e aqueles estudantes que moravam praticamente com ele, né, que sua casa também era uma pensão, ficavam interrogando ele, perguntando sobre diversos fatos, né, da Bíblia, sobre política, sobre economia, sobre tudo, né? E muitos iriam anotando e posteriormente, né, essas anotações dos alunos, né, de Lutero, né, que tanto estudavam com ele em Wittenberg quanto moravam com ele, né, e o mosteiro também se tornou um pensionato, né, foram publicados, né, em vários volumes. E aí é um tipo de fonte, né, excelente para se conhecer Lutero, mas também é um tipo de fonte, né, a se ter muito cuidado acerca do seu manuseio, né, porque são estudantes, né, vários fatores, né, de vários lugares, né. Então Lutero às vezes falava latim, Lutero às vezes falava o alemão, né, que ele falava. Você não tem um alemão unificado, né? Então você não tem um idioma alemão, né? É como você tem vários dialetos, né, dentro do alemão. E Lutero às vezes falava em latim, né? Para que, como você tem estudantes ali, então entendia-se que, né, eles compreendiam o latim, então às vezes Lutero preferia falar em latim. Então esse processo, né, de escrita acerca do que Lutero disse, né, ele pode ter, né, certas distorções, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, acerca do perfil de quem foi Lutero, né? Então são escritos muito bons, né, para você entender acerca de Lutero, do seu pensamento, da sua vida, mas é preciso ter essa cautela, né, acerca do que esses estudantes, do que seus alunos escreveram. E a família Lutero, né, ela cresceu, né, os seus filhos, aqueles que vieram, né, a ser cuidados por Catarina e por Lutero, né, aqueles estudantes, né, que moravam ali, então eram muitas pessoas, e por vezes também aconteciam de Lutero receber visitas, né, então outras pessoas também acabavam residindo ali temporariamente, né, se hospedavam ali. Então era uma residência, né, um lar ou uma casa bastante movimentada, né? E quem, de fato, né, administrava aquela casa ali, a dinâmica financeira, né, quem pôs ordem na casa, vamos dizer assim,
foi literalmente, né, Catarina Vambora, né? Lutero chegou a afirmar que antes do seu casamento ele passou um ano sem arrumar a cama, porque ele não tinha tempo nem de, assim, de agitar a sua cama, né? Ele mal dormia, quando ele ia dormir estava tão cansado que deitava lá e depois se levantava muito cedo para fazer suas orações. Então foi um ano, ele disse que foi um ano sem nem arrumar sua cama. Então por aí a gente já vê, né, o quanto não deveria a vida de Martim Lutero estar bagunçada, né? Se ele nem a cama ele conseguia arrumar, né? Nem tempo ele tinha, né, de fazer isso. E a sua vida financeira nem se fala, né? Porque dinheiro ele não tem, então ele dependia muito das pessoas e a Catarina ela passa a administrar, né, esse pensionato, e começa a entrar uma renda, né, até outros tipos de investimentos, né, né, a Catarina que vai, né, literalmente pondo ordem na casa, né, e o Lutero deu muito trabalho para Catarina, né. Muitas doenças também, o Lutero ele sofreu muito, né, com as suas doenças, então os cuidados também pessoais, né, e particulares acerca, né, de Martinho Lutero era Catarina, né, que também cuidava, né, ou tentava cuidar da saúde dele, né. Então a dinâmica, né, a Catarina ela foi, né, o braço direito e o braço esquerdo de Martinho Lutero, né. Se não fosse a Catarina, né, não teria as condições, né, de sobrevivência. Então aquele casamento que não era desejado, né, por Martinho Lutero, né, posteriormente, né, ele vai demonstrar nas suas cartas, nos seus escritos, né, o tanto de carinho, um apreço, né, e consideração que ele passou a ter, né, por Catarina, e assim, os escritos dele, né, passam a ter, é perceptível, né, o amor, o carinho que ele passa a ter por Catarina Vambora, né. E essa foi, né, a família Lutero, né, passou a ser constituída, né, a família Lutero. Não sei dizer quem é, mas eu suspeito que seja o Melan que está aqui atrás. Seu casamento e que seria um momento com os seus filhos. E aqui nós vamos caminhar para o encerramento dessa apresentação, mas há nesse interstício também, né, a gente saiu hoje, foi de 1521 até 1025, alguns lances na frente, mas retornando, em 1524 vai acontecer, né, um evento que é marcante para a Reforma Protestante, ou melhor, para a Reforma que depois torna-se protestante, né? Querasmo de Roterdã, né, aí como representante do Renascimento, ele vai escrever um livro chamado Do Livre-Arbítrio, né? E Martinho Lutero vai responder em 1525, veja, o mesmo ano, né? Guerra de Camponeses, casamento, né, com a Catarina. Então, são muitos eventos acontecendo concomitantemente. Você tem as reformas em outros lugares, que aqui a gente não entrou nessa temática de outros lugares, né? Na Suíça, por exemplo, né, ela está acontecendo lá, a Zwingli está colocando a reforma lá, está tomando várias dinâmicas em vários lugares. E em meio a isso, né, também tem, né, essa escrita de Erasmo de Roterdã, né, e a sua defesa, né, acerca do livre-arbítrio e a resposta, né, em 1525. Demorou um pouco, Martinho Lutero diz, até peço desculpa, né, pela demora. E aí ou melhor, evento não, né, é um escrito, né, que muitos, tanto teólogos quanto historiadores, né, eles colocam muita importância nesse escrito.
Então, eu vou deixar para a próxima apresentação, né, parte dela, né, eu vou tratar sobre a relação, né, entre o Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, e para a gente fazer uma análise acerca, né, desse embate, né, entre Lutero e Erasmo e esses dois escritos, né? E aí alguns afirmam, né, ser um tratado da Reforma Protestante, né? Esse escrito Lutero, e o próprio Lutero considera um dos seus melhores escritos, né? O De Serva Arbitrio. Então a gente vai, né, dar uma analisada na próxima apresentação nesse escrito, mais alguns eventos, até a gente chegar em 1529, quando a Reforma ela se torna protestante. E a gente tem a Reforma Protestante, né? O momento mais consolidado, né? Até 1529, Lutero estava na iminência de ser preso e ser executado, né? Mas né, vai tomando forma o movimento da Reforma e em 1529, né, em decorrência de uma situação também política, a Reforma ela se torna protestante, né? E a gente vai caminhar desse embate aí, que envolve toda essa dinâmica que a gente tratou hoje, né? Refletir um pouco sobre ele, avançar até aí, quem sabe, 1529, né? Acerca de Lutero e o que está acontecendo com a Reforma. E aqui uma citação, um trecho, né, do que Lutero escreve respondendo a Erasmo de Roterdã. Suas afirmativas são de tal modo contrárias umas às outras que não há qualquer possibilidade delas permanecerem coisas, né? Está aí a afirmativa Martin Lutero, que a gente vai trabalhar um pouco na nossa próxima apresentação. Biografia básica, maior parte está aqui em Martin Dreher, né, é um brasileiro ele, Rio Grande do Sul, Roland Baton, Cativa a Palavra. Eu gosto do título desse livro, né, e o Roland Baton é um dos biógrafos, né, mais reconhecidos acerca de Lutero, né, dos biógrafos mais reconhecidos. E o título, ele pega bem, né, assim, quem era Lutero, né, quer dizer, cativo, preso à palavra, né, foi um indivíduo que, né, sempre buscou estar ali, aprisionado à palavra de Deus, né? Então, essas são as duas referências que eu mais utilizo, né? Eventualmente, eu consulto aqui Steve Lawson, Vicente Temudo Lessa, que foi um brasileiro também, está um pouco antiga, né? A sua obra é de meados do século passado. Essa obra do Martin Deher é a mais atual que a gente tem em português, né? Que foi pensado para comemorar os 500 anos da Reforma. E na próxima apresentação a gente trata da continuidade, né? Caminhando acerca a biografia do Lutero com algumas dinâmicas da Reforma Protestante.